Bom, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver um pouco de espelho esférico, certo? Então, a gente estava falando sobre espelhos planos, né? Ou seja, que são retos, né? Forma de um plano mesmo, certo? Agora vamos ver espelhos esféricos, certo? Aí você me pergunta, professor, para que serve isso, né? Por que eu estudo espelho plano, espelho esférico? Na realidade, pessoal, é só para a gente, como eu sempre falo para vocês, é para a gente entender, né? Como é que as coisas funcionam no nosso dia a dia, né? Por que você vê reflexão, né? Por que você vê a sua mão direita como sendo uma mão esquerda na frente, certo? E assim, e lógico, muitas vezes isso aí também, você pode falar, professor, mas isso aí não tem muita aplicação, né? Isso não tem aplicação direta, né? Na realidade, a gente começa a estudar esses casos simples para depois ir para os casos mais complexos, né? Os casos mais complexos como essa aqui do espelho esférico, certo? Nós vamos entender, né? Como é que se forma a imagem do espelho esférico e para que isso? Aí esse aqui tem muita aplicação no nosso dia a dia, né? Você pode entender, por exemplo, como um telescópio funciona, certo? Para você entender como um microscópio funciona, né? Porque senão você vai começar, as pessoas são tão negacionistas hoje em dia que pode acontecer de começar a falar a negar que existe bactéria. Ah, não vejo a bactéria, então não existe, certo? Que a gente sabe que existe, né? E você consegue ver, só que você consegue ver quando você coloca um conjunto de lentes para ampliar aquilo ali. Vamos entender como é que funciona essa ampliação, né? A pessoa vai e diz as estrelas não existem, né? Então, os terraplanistas diz que as estrelas não é tipo só os que estão a quilômetros de distância. Eles não dizem isso, eles dizem que é como se fosse um domo, que são uns pintozinhos assim que estão pintadas no domo, né? Não faz o menor sentido, né? A gente consegue fazer aparelhos que eu consigo ver. Se você pegar um aparelhozinho com uma pequena capacidade de resolução, você vê só um pontinho. Mas se você ampliar, você vê a bola zona igual ao Sol, né? Alguns aparelhos você consegue ampliar bastante, né? Tem a resolução suficiente para você conseguir ver a bola igual ao Sol, tudo bem? Então, assim, para entender, né? Que de fato os corpos celestes são corpos que estão muito distantes da gente, e a gente consegue ver eles, né? Porque a gente está ampliando ali aquela imagem, certo? A gente tem que entender corpos espelhos esféricos, né? Ou então você vai ser um terraplanista, né? Que só porque você não entende, você vai acreditar no óbvio, certo? Então vamos lá. Então, espelho esférico. Você quer espelho esférico? Nem por que a gente começou a estudar espelho esférico? Na verdade, espelho esférico é literalmente o espelho feito em uma esfera, certo? Então, se eu pegar aqui uma esfera, certo? Eu falei para vocês que a gente deposita prata no vidro para formar um espelho. Só que se esse espelho não for plano, se esse espelho for no formato esférico, né? O que acontece? Você cria um espelho esférico, certo? Então, o que é um espelho esférico? É quando eu corto aqui essa minha esfera, certo? Então, eu vou cortar aqui, ó. Quando eu corto essa minha esfera, né? E eu saco aqui essa tampa, o que eu vou obter? Eu vou obter um negócio assim, certo? Uma parte dessa esfera, certo? Essa parte dessa esfera a gente chama de calota. Calota. Tudo bem? Então, a gente pode pensar isso aqui como se fosse uma colher, né? A colher, ela é mais ou menos, a colher não é perfeitamente esférica, mas uma colher, ela é mais ou menos, ela funciona como um exemplo bom de espelho esférico, certo? Então, aqui é a parte onde vai a comida, né? Essa parte aqui de dentro onde vai a comida, e essa parte de fora, né? Onde vai o lábio inferior, né? Você vai comendo aqui, tudo bem? Então, você pode lembrar de uma colher para poder edificar, apesar de que a colher não é perfeitamente esférica, certo? E aí a gente tem que fazer distinção entre dois tipos de espelho, né? A superfície refletora pode ser essa parte de dentro ou essa parte de fora, certo? Então, se a superfície refletora, né, for a parte de dentro, ou seja, eu botei prata aqui para a luz bater aqui e foi refletido, a gente chama de um espelho côncavo, certo?
aqui vai ser côncavo. O espelho côncavo, certo? É a parte é a parte da colher onde vai a comida, certo? Então, é o espelho côncavo. Se a parte que for refletora for a parte de fora, certo? For a parte de fora, aí a gente chama do espelho convexo. Convexo. Certo? A gente chama de espelho convexo. Tudo bem? Lógico, a colher, por exemplo, ela tanto é um espelho côncavo quanto convexo. Se você olhar aqui, você vai ver uma imagem, que a gente vai entender como é que forma essa imagem. Mas se eu olhar por aqui, eu também vejo uma imagem. Inclusive, é bem diferente, né? Você vê que você vê a imagem de um jeito e aqui você vê a imagem de outro jeito, como a gente vai ver. Aqui você vai ver a imagem diminuída, tudo bem pequenininho. E aqui, dependendo da distância, você vai ver tudo de cabeça para baixo. Certo? Vamos entender tudinho por que isso acontece. Certo? Mas o importante é lembrar que, se for côncavo, é a parte onde vai a comida da colher. Né? Convexo é onde vai o lábio. Certo? Então, fica o seguinte. Beleza. Só lembrar, côncavo comida, né? Côncavo onde vai a comida. Só que lembrando, né? Beleza, a colher é tanto um espelho côncavo quanto um espelho convexo, dependendo da forma que você olha. Mas se você for ver, mas os instrumentos, né, que a gente usa mesmo para fazer um telescópio, para fazer, enfim, todos os instrumentos que a gente costuma usar, né? Um dentista usa também, né? Às vezes a gente costuma usar em garagem alguns espelhos esféricos, certo? Lógico que não faz sentido você espelhar os dois lados, você vai espelhar só o lado que você quer, certo? Senão você gastaria dinheiro. Você gastaria dinheiro de besta, certo? Então, então assim, a colher é os dois lados você vê refletido, certo? Mas nos espelhos práticos mesmo, né, que a gente usa no nosso dia a dia, não. Ou ele é côncavo ou ele é convexo, certo? E aí vamos entender um pouquinho de como se forma as imagens, tanto em espelho côncavo quanto em espelho convexo. Certo? Tudo bem? E aí fica o seguinte, então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, algumas propriedades do espelho côncavo e do espelho convexo. Certo? Primeira coisa é o seguinte, se você olhar a colher mesmo, ou um espelho côncavo ou convexo qualquer, você vê que a imagem ela vem toda distorcida. Né? Por quê? Porque existe o que a gente chama da aberração esférica. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes você não consegue formar uma imagem muito bem bonitinha. Certo? Às vezes você não consegue formar uma imagem bonitinha. O que é formar uma imagem bonitinha? É eu ter um ponto aqui e essa imagem do outro lado de cá, a gente vai ver que a imagem pode ser formada do lado de cá também. Vamos botar bem aqui assim, ó. Ser um ponto aqui, gerar um ponto do outro lado, igual como era no espelho plano. Não, muitas vezes, um ponto aqui gera um borrão do outro lado, como se fosse um, um negócio meio ampliado, assim, certo? Distorcido. Né? Distorcido mesmo. Se você olhar uma bola, às vezes é um negócio distorcido, né? Então, por quê? Porque a luz que sai desse ponto não necessariamente forma a imagem de outro ponto do outro lado, certo? Então, tem uma condição para que isso aconteça. Qual é a condição? É que a abertura do espelho, né, como a gente vai ver, os raios que incidem não pode ter ângulos muito grandes, certo? Não é que não vai formar a imagem, vai formar a imagem, vai formar a imagem toda distorcida, certo? Aqui a gente não vai estudar essas imagens distorcidas que vai formar. A gente vai estudar umas imagens bonitinhas. Tem certas condições que formam imagens bonitinhas. Quais são essas condições? A condição é que esse ângulo aqui do raio, dos raios que são refletidos, esse ângulozinho aqui, ó, ele tem que ser um ângulo pequeno, certo? Tem que ser um ângulo pequeno. Se for ângulos grandes, você não consegue. A imagem ela fica distorcida, ela vai existir, mas fica distorcida. Tudo bem? Mas isso é uma coisa que a gente não precisa se preocupar, né? Para a gente poder analisar, fazer todas as previsões, é uma coisa que vai interferir muito, né?
Até porque para todas as aplicações que a gente usa, esse ângulo, ele de fato é pequeno, certo? Então, assim, mas é importante que a gente saiba disso, tudo bem? Então, vamos estar nesse limite aqui, né? Desses pequenos ângulos de incidência, certo? E aí vamos ver algumas propriedades. Então, eu vou trabalhar aqui com espelho côncavo, certo? Então, fica o seguinte, pessoal, espelho côncavo, eu desenhei ele aqui para vocês, certo? Com essa leve curvaturazinha, né? Mas muitas vezes vocês vão ver no livro, nos livros, representando como se fosse um espelho plano mesmo, certo? Só que aí você tem que ter o seguinte, que ele é um espelho, mas ele é só uma representação, certo? Eu sempre gosto de fazer curvado porque eu acho mais bonitinho, né? Mas tem outro livro que representa o espelho côncavo com uma linha reta mesmo, aí bota só uma linha para cá, ó, e faz isso aqui, ó. Só para dizer que é um espelho côncavo, tudo bem? Então, tem livro que faz assim, tem livro, tem pessoas que fazem assim, ó, certo? Espelho côncavo. E o convexo é o contrário, né? Então, o espelho convexo seria assim, ó. Esse aqui é o côncavo. E o convexo já seriam espelhos assim, ó. Certo? Assim ou assim. Certo? Então, tem gente que representa espelho como convexo assim. Eu gosto de fazer o curvado mesmo, né? Faço uma curvatura, uma leve curvaturazinha, que eu acho que fica mais bonito. Certo? Mas no livro vocês vão ver ele representando como se fosse uma linha reta, mas é só uma representação. Na vida real ele tem que ter essa curvatura, senão seria um espelho esférico, certo? A parte de uma esfera. Tudo bem? Então, o espelho côncavo convexo, ele tem, primeiro, dois pontos muito importantes. Quais são esses dois pontos? O centro, o centro da esfera, certo? Então, a gente vai ver que ele tem um fator muito importante na formação de imagem, né? Esse cara aqui, ele fez parte de uma esfera, certo? O centro dessa esfera, a gente costuma trabalhar com ele, certo? E a metade desse ponto aqui, ó, a metade, né, entre o centro da esfera e a posição que está o espelho, a gente chama de foco, certo? Então fica o seguinte, ó. Então, ou seja, a gente diz que o centro ele está a uma distância r, né, que é o raio da esfera, certo? E o foco, né, a distância focal que a gente chama, certo? Que é a distância do espelho até o foco, é exatamente r dividido por 2. A gente vai ver que esse foco ele tem uma propriedade muito importante também, certo? Ah, beleza. E o ponto onde está o espelho a gente chama de vértice, né? Então, ou seja, distância entre o centro e o vértice é R. A distância entre o foco e o vértice a gente chama de distância focal, certo? Distância focal, né? E essa distância focal é exatamente a metade, né? R dividido por 2, tudo bem? Em espelhos, tanto o côncavo quanto o convexo, né? Se eu olhar o convexo agora aqui, ó, vamos supor que eu não estivesse olhando o espelho côncavo, estivesse olhando o espelho convexo. Se eu olhar o espelho convexo, o que eu vou é a mesma coisa, só que agora tanto o centro quanto o foco fica do lado de lá, certo? Então, deixa eu pegar aqui, ó, desenhar, em vez de ser espelho côncavo, desenhar o convexo. Espelho convexo. Só que agora, a gente sempre costuma desenhar a luz vindo aqui da esquerda, certo? Os raios de luz. Então, por isso que eu troquei aqui, né? E aí, agora o centro fica aqui do outro lado e o foco do outro lado. Certo, pessoal? Isso é importante a gente entender, porque depois a gente vai ver que, quando a gente for usar a equação, tem que lembrar de uma coisa muito importante. Eu vou falar quando chegar lá. Tudo bem? E aí fica o seguinte: para a gente entender como se forma a imagem no espelho esférico, a gente tem que ver como se comportam os raios no espelho esférico, certo? Então, nos espelhos esféricos, vamos ver aqui tanto o côncavo quanto o convexo, certo? Então, vamos ver aqui alguns raios que a gente chama de raios notáveis, certo? Raios notáveis. Deixa eu botar aqui.
que são esses raios notáveis? São raios que têm um comportamento que facilita a gente a entender a formação da imagem, certo? Então, o que acontece? O espelho esférico, ele funciona como se fosse um espelho plano. A luz bate, é refletida, formando o mesmo ângulo, certo? Só que aqui tá, no espelho plano tudo é mais fácil. Por quê? Porque no espelho plano a luz bate e ela é sempre refletida do mesmo jeito, certo? Já no espelho esférico, não. Imagina que isso aqui for uma esfera, né? Então a luz vai bater, ela vai ser refletida de um jeito aqui. Ela bate aqui, vai ser refletida de outro jeito aqui porque mudou. Aqui já vai ser de outro jeito. Então, esse ângulo vai se modificar, certo? E aí o que acontece é o seguinte. Só que aí, para estudar todos os raios diferentes, a gente viu que tem alguns raios específicos, né? A trajetória de alguns raios específicos que facilita a gente a entender a formação da imagem, certo? Então, o que acontece, ó? Então, vamos ver aqui tanto para os espelhos côncavos quanto os convexos. Côncavos quanto os convexos. Convexos. Vamos lá, então deixa eu desenhar aqui, certo? Um espelho côncavo, aqui o centro e aqui o foco, certo? Agora vamos desenhar aqui um espelho convexo. Aqui o centro, e bem aqui assim, o foco, certo? Então tem alguns raios notáveis, certo? O primeiro raio notável é o seguinte, todo raio que incide paralelo ao eixo do espelho, né? Então, o eixo do espelho paralelo a essa direção aqui, né? Aqui da vertical, certo? Paralelo a essa direção aqui, né? Que liga o centro, o foco e o vértice. Todo raio que incide paralelo, ele é refletido passando pelo vértice, certo? Então, ele vai ser refletido passando pelo vértice. Se ele for um pouquinho mais para baixo aqui, ó, ele também vai ser refletido passando pelo vértice. Certo? Observe que isso é totalmente diferente do espelho plano, né? No espelho plano, dois raios paralelos, né? Ele é refletido voltando aqui. Aqui não. Todo raio refletido, todo raio paralelo é refletido passando pelo vértice. Certo? Mesma coisa se fosse aqui do outro lado, né? Se tivesse os raios do outro lado aqui, ó, desenhar em azul. Então esse raio seria refletido passando pelo vértice. Tudo bem? Esse é um dos raios escuros. Um dos raios que a gente chama notável, certo? No espelho convexo é a mesma coisa, só que vai ter um detalhe. Todo raio refletido, né? Todo raio incidente que é paralelo, vai ser refletido passando pelo vértice, sendo que é passando o prolongamento desse raio, né? Mano, o raio ele não vai atravessar o espelho, né? O espelho é uma superfície opaca, certo? Então ele vai ser refletido como? Ele vai ser refletido de tal forma que o prolongamento dele passa pelo vértice, não, pessoal, perdão, pelo foco. Estava falando pelo vértice, mas não, passando pelo foco, certo? Então, no caso aqui, todo raio que incide nesse espelho vai ser refletido passando o prolongamento desse raio passando pelo foco. Certo? Então, aqui, ó. Assim, né? E aqui. Ele faz assim. E aqui a gente já vê uma propriedade interessante dos espelhos côncavos e dos espelhos convexos. Qual é? A gente diz que o espelho côncavo ele é um espelho convergente. Por quê? Porque quando os raios batem, eles convergem para um ponto. Né? Os raios batem, eles estão convergindo, indo para o mesmo lugar. Convergir é ir para o mesmo lugar, né? Então, convergindo. Então, eles estão convergindo no mesmo ponto. Né? Quando eles batem em paralelo. Certo? E a gente vê que, de certa forma, é um espelho que sempre tem essa tendência. Os raios batem, eles são refletidos a convergir no mesmo ponto. Já o espelho convexo, não.
ele é um espelho divergente. Por quê? Porque os raios batem e ele diverge os raios de luz. Os raios de luz vão para vários lugares diferentes. Certo? Vai espalhando, né? Então, divergir, né? Eu estou divergindo de você, é porque eu estou com uma ideia diferente da sua. Aqui, ó, ou seja, eu estou indo para um lugar diferente do seu, né? Então, divergir é isso, certo? Então, beleza, esse é um dos raios notáveis, né? Então, quando incide paralelo, ele é refletido passando pelo foco. Quando é um côncavo, passa mesmo. Quando é convexo, é o prolongamento dele que passa pelo foco, certo? Outro raio notável também, certo? Só uma coisa, pessoal, o contrário também é verdade, certo? Aqui eu não vou nem colocar, mas como a luz ela sempre se propaga em linha reta, né? E existe também o princípio da reversibilidade dos raios de luz, ou seja, se a luz se propaga de A a B, ela consegue se propagar de B a A, certo? Então, ou seja, se a luz paralela é refletida passando pelo foco, mesma coisa é verdade. Se a luz que incide passando pelo foco é refletida em paralelo, certo? Mas vamos lá. Então, sim, qual outro raio notável? Certo? Então, vou desenhar aqui o espelho côncavo, centro, foco, vértice. Vamos desenhar aqui o espelho convexo. Aqui, foco, centro, vértice. O próximo raio notável é o raio que incide passando pelo centro, certo? O raio que incide passando pelo centro, ele é refletido passando pelo centro também, certo? Então, o raio que ele incide passando pelo centro, ele é refletido passando pelo centro, né? Aqui é a mesma ideia, certo? Só que da anterior. A gente nunca vai ver um raio vindo desse lado, daqui de dentro, porque lembrando, aqui é opaco, né? A superfície refletora está do lado de cá. Então, o que é que a gente vai ver? Na verdade, é um raio cujo prolongamento vai passar pelo centro, certo? Só que ele não chega a passar, porque ele vai incidir no espelho antes, ele vai ser refletido passando por ele mesmo também, certo? Isso aqui vai ser para qualquer raio que eu estudo aqui, certo? Tudo bem? E aí, o último raio notável, qual é? É aquele em que o raio incide sobre o vértice, certo? Se o raio incide sobre o vértice, ele vai ser refletido como se isso aqui fosse um espelho plano, certo? Então, esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Na verdade, ele é o único ponto que isso acontece, certo? Por quê? Porque os outros, na verdade, assim, todos os raios eles são refletidos desse jeito, seguindo esse princípio, né? Mas se eu pensar aqui como sendo uma aproximação, né, acaba que, nesse caso aqui, ó, quando o raio passa pelo centro, ele é refletido passando também pelo centro, certo? Já quando é pelo vértice, ele sofre essa reflexão igual como se fosse um espelho esférico, certo? Mesma coisa aqui, ó. O raio que incide sobre o vértice é refletido, formando aqui o mesmo ângulo. Tudo bem, pessoal? Sempre lembrando para vocês, qualquer dúvida, vocês podem botar lá no WhatsApp, certo? Ou no Instagram. Vamos fazer o seguinte, eu vou interromper essa aula por agora, certo? Para não ficar muito grande, e aí a gente volta para começar a falar da formação de imagem. A gente viu alguns raios notáveis e vamos ver a formação de imagem desses dois espelhos, que aí é onde a gente quer chegar, né? Para a gente entender, certo? Por exemplo, por que que no retrovisor de um carro você vê as coisas menores, certo? Tem uma função para isso. Tudo bem? Então vamos interromper essa aula aqui e aí a gente volta para ver a formação de imagem, certo?